Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Vojvoda cita erros e confirma busca por contratações na janela do meio do ano. E mais, defesa volta a falhar e torcida pede reforços na zaga. Imprensa critica a atuação do Leão na derrota para o Vasco. Tinga dispara contra a arbitragem e o VAR. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Ontem à noite, o Fortaleza foi derrotado para a equipe do Vasco da Gama por 2-0 lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Matheus Cocão e Verrete marcaram os gols da equipe Cruz Maltina. Do lado do Fortaleza, uma atuação bem abaixo, contando com a expulsão do volante Hércules, fortaleceram a derrota do nosso tricolor. Vamos trazer aqui as manchetes da imprensa, pois o Fortaleza perdeu para o Vasco por 2-0 em São Januário e viu a sua sequência positiva ser quebrada na Série A. O Leão vinha de 3 vitórias e um empate, sendo desses 4 jogos, 3 vitórias em casa e um empate muito importante contra o Atlético Mineiro, jogando na Arena MR não vê. Então Fortaleza volta a perder na competição. E vamos trazer aqui a tabela do Brasileirão para você ver como ficou a situação do Fortaleza com a rodada ainda por ser terminada. O Leão é o 9º colocado, perdeu uma posição, continua com 20 pontos, porém o seu saldo volta a ser negativo. A gente levou 4 jogos para tirar aquele saldo negativo contra o Cuiabá e agora em um já voltamos a ter ele negativo, é -1. O Leão foi ultrapassado pelo Bragantino e pode terminar a rodada na 10ª colocação. Caso o Internacional vença o Fluminense, o jogo é hoje às 8 da noite no Maracanã. Se o Internacional vencer, ele vai a 21 e o Fortaleza cai da 9ª para a 10ª colocação. Antes da gente trazer alguns detalhes da partida de ontem, eu queria falar sobre a coletiva pós-jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda, porque ele foi questionado sobre uma série de situações e eu vou começar com os erros contra a equipe do Vasco que o próprio Vojvoda apontou. Primero, nuestro posicionamiento en la expulsión. Hay que corregir ese tipo de posicionamiento porque en la Copa Brasil recibimos un gol de un jeito similar, ¿me entiendes? A partir de un escanteio. Ellos consiguen, hallo que fue el tercer gol, y aquí a partir de un escanteio noso consiguen una expulsión que fue determinante para el juego. Entonces esas cosas son cosas para analizar, para corregir. También para continuar fortes y recuperação rápida e pensar no próximo jogo. Outro ponto que o técnico Juan Pablo Vojvoda citou foi a questão da busca por reforços. Confere aí. No, bueno, la Janela ahora va a abrir o Janela, todos los chimis están trabajando para incorporar o para planejar o próximos 6 meses de ano, y Fortaleza también. Siempre hemos trabajado en todas las llanelas y vamos a trabajar, ¿sí? a procurar y a analizar bien lo que os falta para de aquí hasta fin de año, que pueda ayudar a la gente en cuanto a las posiciones, características de jugadores y o planejamiento general para esta parte de ano. Analisar os pontos altos da coletiva, Vojvoda projetou o duelo contra a equipe do Fluminense domingo às 4 da tarde na Arena Castelão. Bueno, nuestro pensamiento y nuestro planejamiento tienen que ser en cuanto a Fortaleza. Sabemos y analizamos a todos los adversarios. Cada adversario tiene sus situaciones, en este caso Fluminense, Vasco o Palmeira. Cada chimi luta por algo importante y entonces tenemos que ponernos o foco en corregir o errores que cometimos, en planear bien
estrategia para enfrentar a cada uno de times, porque cada uno tiene sus características. Y bueno, y ser forte después de una derrota. Este time es fuerte, responde después de momentos difíciles y ese va a ser nossa conversa e nossa atitude de cara a próximo jogo. Por falar em erros e contratações, ontem o nosso sistema defensivo voltou a falhar, em especial no segundo gol da equipe do Vasco. Cobrança de escanteio, ninguém marcou o Verratti, que nem precisou pular para marcar de cabeça o segundo gol da equipe do Vasco. No vídeo de ontem eu falava sobre as 3 posições que o Fortaleza tem como prioridade para a janela do meio do ano. Um meia ofensivo, um ponta direito e um lateral direito. E a maioria esmagadora dos comentários pede um zagueiro. Então, com a falha de ontem, o Fortaleza voltou a falhar no sistema defensivo. Não tinha falhado tanto, praticamente nem tinha falhado nos últimos jogos com resultados positivos. Ontem voltou a falhar e a gente sabe que isso é um histórico de longa data, né? Desde o começo da temporada. Então, fica aí a sugestão da torcida, né? Se você for olhar nos comentários do vídeo de ontem, só o que tem é a galera pedindo zagueiro. E aí eu te pergunto, será de fato que a zaga é preciso contratar? E aí seriam 4 contratações? A imprensa fez uma análise bem interessante do jogo de ontem. Expulsão atrapalhou, mas Fortaleza fez um jogo abaixo contra o Vasco. O Leão perdeu o Hércules ao 39 no primeiro tempo, mas já vinha sendo vulnerável contra o Vasco. A derrota do Leão para o Vasco por 2-0 em São Januário foi justa. A equipe tricolor não repetiu as atuações anteriores e, vulnerável na defesa e produzindo pouco no ataque, acabou derrotada após uma boa sequência de resultados. A expulsão do Hércules atrapalhou, mas antes disso o Vasco já era superior e exigia defesas importantes de João Ricardo. O gol sofrido logo depois dos 47 complicou a missão de reagir na segunda etapa e o gol sofrido aos 17 deixou a tarefa quase impossível. E aí ele destaca, não deram certo. A verdade é que a estratégia de Vojvoda não funcionou, ele povoou o meio campo com Hércules, Pedro Augusto, Lucas Racho e Pochettino, deixando apenas Lucero e Breno Lopes na frente. A equipe não conseguiu segurar as investidas do Vasco, mesmo com o meio campo povoado, e na frente faltou velocidade com apenas 2 atacantes. E lá atrás, Tinga e Pacheco não conseguiram evitar os cruzamentos para Verratti e as jogadas pelas pontas de David. Brits e Tite também não foram bem no jogo aéreo. Sem Hércules expulso, o Vojvoda tentou mudar a estratégia concentrada de Rosseto, Cauã, Felipe Jonathan, Marinho e Kaiser, mas com um a menos a equipe pouco pôde fazer. A campanha na Série A é boa e o importante é estar entre os 10 primeiros, perto do G6 ou no Libertadores. Agora tentar se recuperar na Série A diante do Fluminense no Castelão, onde o Leão é muito forte e terá mais opções com o retorno de Iago Pikachu. O André Almeida também trouxe pontuações. A sina do Leão contra o Vasco continua. O Vasco, que já havia eliminado o Fortaleza na Copa do Brasil, interrompe sequência de invencibilidade do tricolor na Série A. Não foi dessa vez que o Fortaleza quebrou o tabu de nunca ter vencido o Vasco em São Januário. Ao contrário disso, perdeu foi por 2-0 e viu chegar ao fim a sequência de 4 jogos de invencibilidade. O primeiro tempo foi de uma atuação ruim do Leão contra o Vasco, que com merecimento foi ao intervalo vencendo por 1-0. O time da casa controlou as ações, teve muito mais volume de jogo e criou as principais chances. A expulsão de Hércules complicou demais o time de Vojvoda, que passou por mais dificuldades no segundo tempo, sem conseguir reagir para agredir, tomou o segundo no ponto fraco já bem conhecido, a bola aérea. 8 dos últimos 11 gols sofridos do Leão foram em jogadas de bola aérea, evidenciando um ponto que precisa ser urgentemente corrigido. E aí, será que a gente precisa de zagueiro ou precisa sentar com a comissão técnica e pensar uma maneira de corrigir essas falhas do sistema defensivo? Para finalizar o vídeo de hoje, o Fortaleza tem apenas 27% de aproveitamento atuando fora de casa na Série A e o Tinga questionou o gol da equipe do Vasco, ironizando o VAR. A questão foi que antes teria acontecido uma falta no Pochettino. Eu não achei falta no Pochettino, mas o Tinga disparou. No começo do jogo a gente teve oportunidade, o Vasco teve, no 11 contra 11 é muito difícil ganhar da gente. Na maioria das derrotas a gente teve um jogador a menos e isso conta muito. O Campeonato Brasileiro é muito intenso e com um jogador a menos é difícil de controlar o jogo. Infelizmente a gente tomou um gol ali que ao meu ver foi falta, vai ter discussão que não e que sim e não adianta. O árbitro falou que o VAR analisou durante o lance do gol. É inacreditável, mas espero que seja assim em todos os lances. Se fosse assim, seria maravilhoso, pois rapidinho já resolve, já veria o que está acontecendo no jogo, e se fosse assim, igual para todos, seria mais fácil, acentuou. Agora levantar a cabeça, recuperar, porque agora temos um jogo difícil domingo, com a presença do torcedor, e sabemos da nossa força dentro de casa para conseguir os 3 pontos. Concorda com a reclamação do Tinga? Foi falta no Pochettino? Comenta aqui abaixo. Bom, moçada, é isso, videozinho rápido, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde, às 18h15, o link já tá criado, valeu, falou, e tamo junto!